Então, bom dia a todos, né? Eu não dei, eu acho que bom dia para algumas pessoas que entraram depois na sala, então bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E a gente vai dar sequência à nossa terceira semana acadêmica de farmácia, da Unicesumar, do campus de Curitiba. E agora a doutora Miriam, né, nossa convidada, falará um pouquinho sobre o desafio da profissão farmacêutica da pandemia. A doutora Miriam é farmacêutica e é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela disponibilização do seu tempo, estar aqui com a gente, reunido virtualmente, né? Pena que não é presencial, mas assim a gente já mata um pouco a saudade, a gente conversa e vamos trocando as nossas figurinhas, os nossos conhecimentos. Está sendo muito, muito importante para nós a sua presença aqui. Muito obrigada, Caroline. Eu quero dizer que a honra é toda minha. Fico muito feliz em poder estar participando com vocês aqui hoje. É um prazer enorme. Parece até que a gente rejuvenesce quando vê tantos jovens e futuros farmacêuticos. Quero também cumprimentar a professora Karina, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco. Então, estou muito feliz mesmo em participar. E espero que vocês gostem, conheçam um pouquinho mais do Conselho, e a gente vai, ao longo, conversando e tirando algumas dúvidas que, porventura, vocês venham ter. Mas obrigada mesmo, muito feliz por participar do dia de hoje. Eu vou colocar já só a apresentação, e aí vocês me dão um ok se está tudo direitinho aí. Perfeito. Então, já praticamente começando aqui, né? Acho que só registrando a data de hoje, então a gente vai falar um pouquinho do desafio da profissão farmacêutica na pandemia, né? O que nós estivemos passando, estamos passando ainda com essa pandemia. Mas para chegar nesse desafio, acho importante a gente falar um pouquinho do Conselho, da criação do Conselho, afinal de contas, por que surgem, como surgem os conselhos. As profissões na área de saúde, elas são altamente regulamentadas e reguladas. Por quê? Porque nós vamos lidar e cuidar das pessoas, e muitas vezes, naquele momento de maior fragilidade, de sensibilidade, não só do paciente, mas de toda a família, que no momento em que pode haver até desestruturação de toda a família, né, com o que vem a decorrer ela acometida de uma determinada doença. Então, os profissionais, ou as pessoas que vão cuidar das outras pessoas, se dedicam a isso, têm a sua profissão regulamentada. O que é necessário para você cuidar da saúde da pessoa? Já que você vai estar oferindo lucro, já que você vai estar sendo remunerado para isso. Então, a importância de ter esses critérios, né, para que nós possamos saber quais são as pessoas que, de fato, podem estar se dedicando e cuidando, né, com ética, com cuidado e com zelo à saúde das pessoas. Nesse sentido é que nascem os conselhos profissionais. Então, a 3.820 é uma lei de 1960 que cria o Conselho Federal e os seus regionais de farmácia para cuidar da profissão farmacêutica, aqueles que se dedicavam a trabalhar na área da farmácia. E como é a estrutura do nosso conselho, né? Ele é alicerçado em 5 pilares. Normatizar. E por que normatizar? Através das resoluções e das deliberações, você está, por exemplo, o nosso código de ética, né? O que é permitido, o que não é permitido, quais são as obrigações, quais são os deveres e também quais são os direitos do farmacêutico. Então, isso tudo precisa estar normatizado. Além do que, o seu âmbito profissional, quais são as áreas de atuação, né? E são muitas as áreas de atuação, que bom que nós escolhemos farmácia, porque a nossa possibilidade de ajustarmos no futuro profissional é muito grande, são muitas as áreas de atuação do farmacêutico. E a gente normatizando vai trazendo atribuições outras, como em 2013, onde o Conselho Federal de Farmácia trouxe as atribuições clínicas do farmacêutico e a prescrição farmacêutica, né? Nós aqui no Paraná, por exemplo, através de deliberação, nós instituímos o ato farmacêutico, o que é privativo, o que não é privativo do farmacêutico. Então, a importância de você ter o conselho para normatizar todas essas questões. O segundo passo é registrar.
Então, a partir do momento que você fez o curso, concluiu a graduação, você faz a inscrição no Conselho de Farmácia, o registro desses profissionais. Por quê? Eu sabendo quem são esses profissionais, né, eu sei quem vou fiscalizar. E é interessante saber desse universo para eu ter estrutura para fazer essa fiscalização. A orientação, orientar. O grande papel do conselho é a orientação e nós fazemos muito delas. Porém, aquelas questões onde forem verificadas situações graves, forem verificados crimes, inclusive, né, porque vender medicamento fora do prazo de validade não é só um problema ético, é também um problema criminal, e isso deriva para outras instâncias para responderem os profissionais à vigilância sanitária e ao Ministério Público também. E aí a gente mostra um pouquinho, né, dos farmacêuticos, onde estão distribuídos nas nossas várias seccionais, onde nós estamos divididos dentro do estado do Paraná, né? Nossa atuação é em todas as áreas, mas aqui em Curitiba nós temos, então, a maior parte de farmacêuticos inscritos, né? Temos a nossa sede, e é onde eu venho prestar serviço no conselho todas as semanas. Fiscalizar pressupõe estar junto, orientar, conversar com os farmacêuticos. Para vocês terem uma ideia, em 2019 foram 46.110 inspeções realizadas pelo Conselho de Farmácia do Paraná. Então foram muitas e muitas inspeções. E essas inspeções, elas são feitas com fiscais concursados, né, rodando com veículos nos diversos estabelecimentos. E isso é importante por quê? Para assegurar que nós tenhamos farmacêuticos nos estabelecimentos farmacêuticos, né? É o profissional quem dá a condição de existência da farmácia e dos outros estabelecimentos. É com a responsabilização técnica dele que existem todos esses estabelecimentos. Então, dá a condição de existência e a importância de se fiscalizar, né? Se não tivéssemos todas essas fiscalizações, muito provavelmente não teríamos tanto os campos de trabalho e atuação dos farmacêuticos. Claro que essas inspeções se dão em maior número nas farmácias, porque as farmácias é um local privativo do farmacêutico e é o maior número de estabelecimentos que nós temos dentro do estado também. E aí, né, a gente se depara com situações como essa, né, com balas, e não são balas das conveniências, são balas que a gente encontra nisso, que, na verdade, tem que ser retirado do mercado, né? Não podemos deixar de denegrir e desacreditar a nossa profissão. E aí, medicamentos, né, que vêm de fora, sem registro no Brasil, e outros até abortivos, né, que são permitidos no Brasil, em hospitais, em alguns procedimentos, mas que não é permitido a comercialização em farmácias. E aí a gente se depara com situações chocantes como essa, por exemplo. Aqui nós temos Caixa 2, que foram ações junto com a Anvisa, onde tinha uma gaveta de fundo falso, né, tinha uma pessoa que não saía desse local, e que, ao se aproximar o agente fiscalizar ainda a mesa, a gente descobriu que era toda ela um Caixa 2, né, não era só a gaveta, mas todo o tampo aí dessa mesa tinha o Caixa 2 de medicamentos. Aqui era outro Caixa 2 também, ó, vários medicamentos e que estavam irregulares, né, de repente com problemas de nota fiscal, de procedência, enfim, né, um Caixa 2 pressupõe você não ter origem nem saber da qualidade, segurança e eficácia desse medicamento. Aqui uma notificação de receita, né, tipo A, mas a gente encontra as B também, as azulzinhas, sem o devido preenchimento, sem o correto preenchimento. Quando, não muito, até encontramos um talonário dentro da farmácia que era para regulamentar ou esquentar aqueles medicamentos que a farmácia continuava entregando, comercializando ali. Então, são irregularidades como essa. Aqui nós temos medicamentos que foram encontrados do SUS, né, alguns medicamentos que a gente encontra em origem, em embalagem hospitalar, né, e poderiam até perguntar qual o problema de encontrarmos embalagem
hospitalar nas farmácias? Primeiro que vai contra o Código de Defesa do Consumidor, porque cada produto e com potencial risco, no caso dos medicamentos, tem que ter todas as informações claras e precisas, e a bula que acompanha é de extrema importância do paciente ou do cliente levar ela para ter as informações corretas e fidedignas sobre o medicamento. A outra é que, se você está encontrando medicamento em embalagem hospitalar nas farmácias, é porque alguém está desviando esse medicamento, com nota ou sem nota, até para fugir da questão tributária, né, fugir da receita, porque existe diferenças de encargos tributários de determinados medicamentos. E até o que eu acho que nós não deveríamos ter impostos sobre os medicamentos, como em alguns países nós temos aí. Mas, enfim, a gente encontra esse tipo de situação também, né? Aqui essa mais uma embalagem hospitalar, né, retratando justamente o que eu já dizia antes, e também a questão dos medicamentos desviados do SUS, né, e a gente tem acompanhado a imprensa, não é tão difícil de observar isso, né, quantas ações aí da Polícia Federal, em que na área de saúde você vê as pessoas ganhando dinheiro e enriquecendo ilicitamente e prejudicando a saúde de tantos brasileiros. Aqui, no momento da pandemia, nós encontramos, então, estabelecimentos, né, lembram que os testes estão autorizados a procederem, a serem realizados nas farmácias. No entanto, nós encontramos até a realização desses testes em posto de combustível, isso aqui em Curitiba, e outros sem a devida regulamentação e sem estar vinculado a nenhuma farmácia e nenhum laboratório. Então, por mais que tenhamos essas tecnologias, modernidades, a gente tem que estar muito trabalhando intensamente de perto para que essas áreas, primeiro, para que não prejudique os pacientes e as pessoas, e segundo, para garantir o espaço dos farmacêuticos, sejam das farmácias, dos laboratórios clínicos, enfim, de todas as áreas. E por falar em laboratórios clínicos, nós temos uma consulta da Anvisa, a 902, em que a gente vai ter que trabalhar muito para estabelecer os requisitos que nós queremos, ou contestar, inclusive, alguns pontos que a Anvisa tem colocado nessa consulta pública aí sobre a 302, que vai ser muito importante a gente estar debatendo ela, porque vai passar a vigorar por mais tempo aí, regulamentando essa área. Então, como eu disse antes, né, a parte da fiscalização, a importância da normatização, a importância da fiscalização, por algumas situações que vocês viram ali atrás, e estava aqui até deixando de falar, vocês não têm noção de quantos diplomas a gente pega falso também, né, diplomas, e pessoas que concursadas estavam lá exercendo ilegalmente a profissão, e nós, junto com a Polícia Federal, tivemos que retirar essas pessoas do mercado para que não ocupassem mais os lugares dos farmacêuticos. Então, fizemos inúmeras reuniões, né, discutimos sobre vários assuntos, discutimos sobre o EAD, levantamos as possibilidades, né, quais as vantagens, as desvantagens, de que melhor forma fazer isso, conversando com o MEC, conversando com os conselhos, conversando com as pessoas. Então, sempre discussões importantes a respeito dos temas, né, agora a gente tem até o parecer do MEC, o 05 de 2020, regrando outras coisas. Então, o Conselho ele tem que estar sempre olhando e atuando nos diversos aspectos. Temos a resolução também, consulta pública da Anvisa, e nesse sentido a gente promove orientações e reuniões com a categoria para discutir essas questões, né, e eventos também para capacitação, né. Quero dizer para vocês que estão aí inscritos, matriculados e estudando farmácia, nunca se afastem da academia, nunca se afastem das suas faculdades, né, estejam sempre fazendo uma pós, uma capacitação, porque é isso que vai diferenciar depois o profissional lá no mercado. E com relação à ética, então a gente tem que orientar e vamos orientar, e vou dizer para vocês, a maioria dos nossos profissionais, a maioria desses 18.500 farmacêuticos é de bons profissionais. Alguns poucos cometem algumas irregularidades e alguns crimes e tem que ser penalizado. Então,
Então, nós temos aqui alguns exemplos de como que funciona, né? Documentos que nós recebemos e que são solicitados providências. Nós recebemos, então, pela fiscalização, alguns documentos para avaliar a responsabilidade. Recebemos também do nosso departamento de cadastro, que é a parte da secretaria, que verifica muita irregularidade, da vigilância sanitária, do Ministério Público, inclusive da polícia, né? Já ocorreu da gente ter que levar preso farmacêuticos praticando crimes, né? Verdadeiros crimes. E a atuação do farmacêutico, como eu disse, né, está na nossa resolução do Federal de Farmácia e dispõe ali as várias áreas de atuação, porque o campo de trabalho, o mercado, né, quando eu digo que bom que fizeram farmácia, muitas outras profissões na área de saúde hoje, e dentro desse número exorbitante aí de 13 milhões de desempregados, muitos também são profissionais na área de saúde, né, e muitas vezes as pessoas não conhecem a farmácia. E quanto mais eu conheço a farmácia, mais eu gosto da farmácia. E quando eu falo a farmácia, eu não falo farmácia, o estabelecimento, a farmácia, a estrutura física. Eu falo da farmácia, a grande profissão, né, que elenca todas essas possibilidades, né. Temos tantas pessoas bem-sucedidas, temos pessoas representando a nossa profissão nas mais diversas áreas. E mais, quem sai do curso de farmácia, posso garantir para vocês, hoje já sai empregado. É muito difícil alguém ficar desempregado se formando farmacêutico. E até justifico ainda até a importância da fiscalização, porque ela, né, não diretamente, não é a atividade fim do farmacêutico, as questões relacionadas ao trabalho, mas indiretamente pelo processo de fiscalização, né, de coibir o exercício ilegal da profissão, é que nós conseguimos assegurar, coisa que outras áreas da saúde, né, não conseguem pôr no mercado o profissional de saúde. É claro que, de repente, poderíamos pensar, não é o salário que gostaríamos de ter, né, mas hoje na faixa de 3.300, 3.500, um pouco mais, dependendo da área de atuação, muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, aqui eu mostro um pouquinho das especialidades, onde é que estão os farmacêuticos, né, nas várias áreas, na pesquisa, no desenvolvimento dos produtos, na farmácia, nos órgãos públicos, na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, que é um campo enorme que a gente quer abrir para os farmacêuticos, porque é lá que estão muitos dos medicamentos especiais, é lá que estão também as vacinas, e que são vacinas e não medicamentos, e que carecem da presença e da assistência farmacêutica no cuidado desses produtos, né? Então, aqui as PICs, né, as práticas integrativas, aí tem a acupuntura, tem a fito, a aromo, cromoterapias, enfim, são 136 áreas de especialidades com possibilidade de registro em carteira profissional. Então, o futuro do farmacêutico é promissor, né? E se alguém perguntar para vocês da farmácia, digam, olha, é um excelente mercado, é uma excelente profissão, e que venham mais para conhecer e para realizar o curso de farmácia. E falando em medicamento, o farmacêutico detém o monopólio do medicamento, porque ele está lá desde a pesquisa do seu desenvolvimento. É o profissional que participa de todas as etapas constitutivas do medicamento, desde a sua pesquisa, do seu desenvolvimento, na parte do registro da sua regulação, na parte da fiscalização, então estamos sempre fiscalizando também na questão do controle da qualidade, da garantia da qualidade, na distribuição e no transporte, a gente vem exigindo muito essa questão do transporte, né, e a dispensação também, né, até chegar no paciente, nos hospitais, ou os pacientes que procuram as farmácias comunitárias, UPAs, enfim, todos esses estabelecimentos. E a nossa ação tem sido muito forte também na distribuição e no transporte,
Nós temos a nossa diretora secretária-geral, doutora Nádia Maria Celup Ribeiro, que é uma defensora da área, atua nessa área, porque de nada adianta nós termos as condições de armazenamento, né, dentro das farmácias, se a gente não tem o devido transporte e armazenamento dentro desses caminhões, né, que circulam aí a altas temperaturas, ou às vezes misturado com outros produtos, como a gente já viu, pneus, produtos químicos, enfim, uma série de produtos saneantes, domissanitários, misturado aos medicamentos, sem as devidas condições, ao ponto de algum dos representantes dizer o seguinte: bom, daqui a pouco o conselho vai querer que em cada caminhão tenha um farmacêutico. E eu parei, pensei e falei, olha, não dá ideia, né, porque de repente a gente vai começar a trabalhar em cima disso, como nós começamos a trabalhar a presença do farmacêutico. Quando se exigiu o farmacêutico 8 horas dentro do estabelecimento, o enfrentamento foi muito grande, porque as pessoas diziam, mas não tem, o que o farmacêutico vai fazer dentro da farmácia? Vai ficar aqui às 8 horas, nós já temos o farmacêutico na caixinha do medicamento. Então são situações que a gente vai vendo, né, vai evoluindo e vai através do processo de fiscalização. O CRF Júnior, né, então aqui nós temos algumas das ações que nós realizamos com o CRF Júnior, onde nos aproximamos dos futuros farmacêuticos, onde eles conhecem um pouquinho mais cada área dessa de atuação, onde tem contato com a comunidade. Então é bem interessante, né, e que bom, tomara que vocês também venham conosco participar desse grande trabalho, e nós fazemos isso em grandes campanhas, como em 5 de maio, que é o dia do uso racional de medicamentos, né, às vezes agora, em 25 de setembro, acontecem algumas ações, que é o Dia Internacional do Farmacêutico. Então a gente tem algumas datas específicas, né, mas não só nessas datas, e inclusive nós vamos soltar daqui a alguns dias a campanha nossa, né, do dia 25 agora, de setembro, então espero que vocês também gostem muito dela. Aqui, então, vamos entrar direto na questão das ações que nós desenvolvemos durante a pandemia, né, e comentar um pouquinho de cada uma delas para vocês. No primeiro momento, nós pedimos para que, ao federal, né, porque é ele quem dita a norma para o Brasil todo, de que postergasse as anuidades, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, muitas pessoas, né, perderam seus empregos, teria que se ajustar melhor, então nós pedimos para que fosse postergar essas anuidades, mas é importante que todos saibam que a anuidade é o único recurso que o Conselho recebe para promover todas essas ações, né? Esse trabalho primoroso que o Jackson, representando o SIM, e que tem outras farmacêuticas também trabalhando nesse sentido, à disposição dos farmacêuticos, é o trabalho da fiscalização, realizando aquelas mais de 46 mil inspeções em todo o estado, né, com veículos, locação de frota, salários, manutenção, todas essas coisas são feitas com a anuidade dos farmacêuticos. O Conselho não recebe valores dos órgãos federais, não recebemos do Estado, muito menos dos municípios. Somos nós, farmacêuticos, que mantemos a estrutura e a atuação do CRF Paraná. Por isso é importante, e peço a todos que mantenham regular a sua anuidade junto ao órgão. Com relação à segurança do farmacêutico, em primeiro lugar, buscamos ações nesse sentido para poder dar condições de trabalho junto aos farmacêuticos, né? Com relação à segurança do farmacêutico, fizemos ações junto ao Ministério Público do Trabalho, só ressaltando que o Conselho, atividade fim, tem a fiscalização, o exercício profissional, mas nós entendemos também que podemos estar participando e atuando em outras frentes, como foi o caso dos EPIs, né, que junto com o Ministério Público do Trabalho notificamos as farmácias ou os estabelecimentos da obrigatoriedade, tanto do empregador como do gestor, né, quando se tratavam de prefeituras, de fornecer os devidos equipamentos para que o profissional pudesse estar assegurado e realizar um bom trabalho, não só dele, como a sua equipe também.
Então, sem condições de segurança, não tem como trabalhar. Participamos também, o Jackson já mencionou, para quem assistiu antes, da questão das receitas, né, do receituário eletrônico. Nós tivemos um papel muito incisivo nessa questão. Primeiro que nós já mantínhamos reuniões anteriores com o CRM com relação à prescrição, a legibilidade dessas receitas, né? Muitas delas são ilegíveis, e não é elegível só para o profissional, é elegível para a população. É a segurança do paciente, a legibilidade. Então, a gente via ali, assim, alguns, né, eu vou chamar aqui de garranchos, que eram impossíveis de ser lidos pelo paciente. Então, a gente teve um papel importante, incisivo, convidamos e conversamos com a CESA, Secretaria de Saúde do Estado, e com a Vigilância Sanitária, para normatizar essa questão da prescrição eletrônica. Então, fico muito feliz dessa participação e do Conselho estar atuante nessa questão também. E participamos das campanhas, né, aí de abastecimento dos heróis abastecidos, também fizemos essa parceria para que o farmacêutico também pudesse estar se deslocando, né, ter a possibilidade de abastecer com menores valores aí durante a pandemia. E aqui nós temos alguns materiais, desde o início, né, do que se falava sobre os diversos medicamentos. Eu nunca vi tanta gente falar de medicamento, até mais do que pessoas comentando, mais do que técnicos de futebol no Brasil, a gente tinha pessoas falando de medicamento, e às vezes verdadeiros absurdos, anunciando medicamentos e vitaminas que seriam um tratamento precoce, né, para no combate aí a Covid-19. Então, o SIM, que vocês viram Jackson fazendo algumas apresentações, elaborou diversos materiais, diversos documentos para que fosse utilizado para preparar o farmacêutico, para ele buscar um subsídio para poder melhor atuar nessa pandemia. Então, são vários documentos. Acessem o nosso site, né, para que vocês possam ter essas informações. Está tudo lá escrito, descrito, bonitinho, e se tiverem dúvidas, é só falar com a gente, tá bom? Então, além disso, aqui nós né, demonstramos também os nossos pedidos que foram feitos para a Secretaria de Saúde, perdão, com relação à proteção, tanto o documento enviado quanto também a segurança. Solicitamos à Polícia Militar também apoio para que pudesse estar intensificando essas rondas, essas visitas nas farmácias. Aqui algumas das outras ações, através das nossas mídias, né, e as nossas lives, e que a gente acaba divulgando no nosso site e em todos os meios de comunicação do Conselho. A gente tem participando aí com diversas instituições, né, participando das semanas acadêmicas, que é uma ação que eu gosto bastante, e depois nós vamos estar divulgando também esse evento, né, que vocês possam estar acompanhando aí e curtindo também mais esse evento que a gente promove para auxiliar os colegas, né, durante a pandemia. Então, aqui falando um pouquinho mais das orientações, né, da questão do reajuste anual, não sei se vocês todos sabem, no começo do ano, em março, nós temos um reajuste anual do preço de medicamentos, e nós também fizemos as ações junto aos órgãos responsáveis para que pudessem postergar ou congelar por um determinado tempo, principalmente os medicamentos que iriam ser usados nessa pandemia. A gente teve êxito, né, foram vários os pedidos de várias instituições, e isso de fato aconteceu. E a participação efetiva ali dos nossos fiscais, né, nas orientações, junto aos farmacêuticos, tivemos que nos preparar também, né, tivemos que adquirir aí os EPIs para os nossos fiscais, para estar junto também com o pessoal linha de frente nessas ações durante a pandemia. Então, foram várias as atividades, e aí nós
passamos também a fazer algumas atividades remotas, que no caso a nossa plenária. Vocês lembram que um dos papéis do conselho é normatizar, e dentro dessa normatização pressupõe deliberações e aprovações, por exemplo, da inscrição de farmacêuticos no Conselho de Farmácia, tudo passa pela plenária. Aqueles que vão baixar o registro, a gente também precisa do aval dessa plenária, porque isso é importante para a gente saber, olha, de fato, aquele profissional pode baixar o registro, né? Só vou voltar aqui um pouquinho, caiu minha apresentação, mas já arrumamos aqui. Então, a necessidade de fazer os eventos online, né, espero que vocês já tenham retomado as imagens também, para que nós possamos documentar todos esses procedimentos, sejam administrativos ou sejam aqueles processos éticos. Lembro que eu falei que quem comete alguma irregularidade, instaura-se um processo, e ele tem todo o direito à ampla defesa, ele participa de audiências, e aí junto ao plenário que são julgados também os processos administrativos fiscais, que são aqueles processos quando nós multamos as farmácias que não têm farmacêuticos, ou outros estabelecimentos que atuam sem farmacêuticos, os laboratórios, enfim, os estabelecimentos, as indústrias, as transportadoras ou distribuidoras que deixam de ter os farmacêuticos nos devidos postos, aí existem os processos administrativos fiscais, que são resultantes dos autos lavrados aos estabelecimentos, e as multas, elas são, de fato, com valores elevados. Por quê? Porque senão ficaria muito difícil regularizar somente pela aplicação da multa, né? Porque ninguém vai colocar um farmacêutico se a multa for de R$100, por exemplo, para ele contratar um farmacêutico. Então, com a contratação, os encargos, que ele muitas vezes iria optar por pagar multas e não contratar esse farmacêutico. Então, as nossas plenárias passaram a ser online, e aí nós fizemos os nossos juramentos também, né, passaram a ser remotamente. As atividades, nesse período de pandemia, já foram mais de 500 farmacêuticos que ingressaram com registros novos, os novos farmacêuticos aí engrossando esse número de profissionais dentro do estado do Paraná. Outras lives, né, que a gente continua sempre fazendo, aí seriam mais lives técnicas ou de cada área, nós fizemos algumas delas, né, e uma campanha muito bonita e muito interessante, né, a gente todo dia, nos noticiários, né, no Brasil todo, a gente vê esse triste cenário, essa triste realidade, né, de mulheres sendo agredidas, mulheres sendo mortas, o feminicídio aí em alta, e na pandemia isso ficou muito grande. E a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e o Conselho Nacional de Justiça promoveram essa campanha, foram os idealizadores dessa campanha, e o Federal de Farmácia, Abrafarma e várias outras instituições, Mary Kay, enfim, abraçaram essa causa. Nós temos acompanhado, divulgado essa questão dentro do Paraná para que a gente possa mudar essa realidade, né? Esse grito, né, pela agressão, pela violência contra a mulher, que foi dado por Maria da Penha, inclusive leva o nome dela, e Maria da Penha é uma farmacêutica que lutou anos e anos para que ela pudesse, né, encontrar um pouco de respaldo, um pouco de justiça para o caso dela, né? Passou por 2 tentativas aí de homicídio, e ela conseguiu, através da sua luta e também da pressão de organismos internacionais, essa lei fosse instituída no país. E hoje nós estamos junto aos juízes, aos desembargadores, aos promotores de justiça trabalhando nessa campanha. E tem que dar os parabéns às farmácias que aderiram, porque as farmácias hoje não são meros estabelecimentos de comércio, são muito mais que isso, né? Elas sempre foram estabelecimentos de saúde, e a gente quer reforçar isso cada vez mais, até depois da promulgação
aí da edição da Lei 13.021 de 2014, a gente tem as farmácias como estabelecimentos de saúde. E algumas lives que nós, né, fizemos aí, inclusive com o pessoal da Polícia Militar, com o Coronel Rutenburg, com o Capitão Fábio, e não só pedimos para eles um apoio na campanha e que reforçasse, intensificasse as rondas e as visitas nas farmácias, porque muitas vezes nos bairros das grandes cidades ou na periferia, aquela farmácia que fica atendendo até mais tarde a sua população, é a iluminação daquele bairro, né? É um ambiente que fica muito exposto e muito visado, com os assaltos, as agressões que são feitas aos farmacêuticos e a toda a equipe de trabalho. Então, nós estivemos participando de vários eventos e de pronto o Coronel Rutenburg, né, ficou de dar uma atenção especial, um carinho, esse olhar para as farmácias do estado do Paraná. Aqui a nossa audiência pública, não sei se todos sabem, né, talvez quem trabalhe já em farmácia ou quem tenha parente já atuando com farmácia, nós promovemos, junto com o deputado Michele Caputo, né, no plenário, a discussão sobre o ICMS-ST, porque entendemos que é injusta da forma como está sendo cobrado esse imposto, haja vista que as farmácias hoje, esse imposto cobrado delas é através do PMC, do preço máximo ao consumidor, então, de fato, não é cobrado em cima do preço real de venda daquele medicamento ou de qualquer outro produto da farmácia, porque os medicamentos hoje se sabe que são dados descontos, que o programa que tem farmácia popular também paga menos sobre esses medicamentos, então o custo o valor desse imposto cobrado, a gente não concorda com isso, tem que decorrer de lei, estamos em discussão, queremos prorrogação desse prazo, queremos parcelamento nesse momento tão difícil para as farmácias e para todo mundo, né, onde as farmácias se prontificaram a atender a comunidade, sendo linha de frente, e isso pode gerar essa cobrança em cima de 4.000 CNPJs, né, de farmácias do estado do Paraná, algumas com valores muito altos para ser quitado, pode inviabilizar as pequenas farmácias, principalmente a pequena farmácia, que é do pequeno proprietário farmacêutico. E por que nós estaríamos, né, vocês poderiam até perguntar, mas Miriam, isso não é atividade fim do conselho, de fato não é, mas nós não podemos deixar de ser solidários e estar junto nessa briga, porque 66% dos estabelecimentos das farmácias privadas do estado do Paraná são de propriedade de farmacêuticos. Estamos brigando não só pelos proprietários farmacêuticos, mas para todos os proprietários de farmácias do estado, porque são eles também que empregam um grande número, grande parte dos nossos farmacêuticos no estado do Paraná. E aqui algumas reuniões, né, demonstrando que nós estamos atuando diretamente no Oeste, com deputados de todas as regiões, da situação e da oposição, pedindo a regulamentação da 20.250, que é uma lei que está a nível de Assembleia Legislativa. Aqui outras reuniões também com deputados de Maringá, de Londrina, de Curitiba, né, então buscamos todo mundo. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é de buscar sempre essas informações, né, participem das nossas redes sociais, o nosso site é tão rico de tantas informações, né, e que nós podemos estar buscando qualquer informação, inclusive com relação à fiscalização, nos grupos técnicos de trabalho, quem está no hospital, quem está no laboratório, quem está na academia, quem está nas análises clínicas, na distribuição e no transporte, na farmácia comunitária, nas indústrias, né, porque estamos aí em indústria de medicamentos, de correlatos, na indústria de cosmético, em todas as outras, inclusive de alimentos, onde a gente divide com outros profissionais de saúde,
a responsabilidade técnica. Então, busquem os nossos sites, as nossas redes, são fontes fidedignas de informação, nesse tempo de fake news, nesse tempo em que temos que checar muito as informações, a procedência dela, que nós não fiquemos aí passando informações ou compartilhando de informações que carecem de procedência, são verdadeiras fake news, né? E a área de saúde, ela é muito acometida, ela tem muitas informações falsas aí a respeito do tema saúde. Seria isso, né, por hora, e daí eu fico aberta às perguntas de vocês, alguns questionamentos a respeito da nossa profissão e de que como, né, podemos caminhar juntos para engrandecer cada vez mais a nossa profissão. Muito obrigada, Miriam. Foi uma palestra excelente. Nossa, deu para a gente conseguir ter uma ideia realmente de quão o CRF é importante para nós farmacêuticos, para a nossa profissão, e sabermos também que a gente pode contar sempre com vocês, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter esse conhecimento e passarmos esses conhecimentos para os nossos futuros farmacêuticos. E tem uma pergunta aqui da Ana Paula, que ela perguntou o que é preciso fazer para participar do CRF Paraná. Somente os farmacêuticos podem participar? Olha só, Ana Paula, né? Isso. A forma de participação, ela acontece de duas maneiras, né? Os acadêmicos podem participar através do CRF Júnior, porque acaba sendo uma espécie de assessoria, né, desse contato, porque não só vocês aprendem com o conselho, mas nós também aprendemos com vocês, né, interagimos com vocês, vemos as necessidades, e essa é uma forma, então, de participação. A outra forma são farmacêuticos já ensinando. E por que só farmacêuticos? Porque o conselho, ele é mantido, essa instituição toda, com as anuidades dos farmacêuticos, né? Então, são recursos que são destinados para atuar em defesa da profissão e dos farmacêuticos. Então, existe essa atuação e interação com esses dois tipos de profissionais e acadêmicos, né? São, aliás, com profissionais dessa forma, farmacêuticos, e os acadêmicos também de farmácia. É claro que nós temos uma parceria muito grande com o Conselhinho, que são os 14 conselhos das demais profissões da área de saúde, e as nossas informações também são trabalhadas numa linguagem acessível, também disponibilizamos e trabalhamos junto com a sociedade. Um exemplo disso, e agora em alta, é a questão da violência contra a mulher. Então, nós temos conversado muito com o Rotary Clubes, né, com conselhos de defesa da mulher. Então, existe essa, mas mais efetivamente, fazendo parte de grupos de trabalho, então seriam profissionais ou acadêmicos. Posso perguntar? Pode. Parabéns, doutora Miriam, pela sua palestra, foi excelente, muito, muito bom te ouvir, né? Eu vejo o conselho como sendo um aliado, né, à nossa profissão, em todas as áreas, né? E o que eu queria é que, se você puder falar um pouquinho, né, para os nossos alunos, é sobre o CRF em Casa, né, que é uma plataforma, não sei se eu posso chamar assim, que o Conselho do Paraná disponibiliza para a gente, né, e facilita muito, né, o nosso trabalho, muitas vezes, então, com aviso de ausência, com certidões, né, com documentos que a gente precisa e que não necessariamente nos leva até o conselho fisicamente, né, agora, especialmente na época de pandemia, eu tenho uso muito o CRF em Casa, e eu queria que você só comentasse para os alunos sobre o que é, né, eu não sei se eu posso chamar de plataforma, mas que é mais um aliado, né? Mais uma ferramenta que o Conselho tem e que nos ajuda muito.
Obrigada, Karina, pela oportunidade da pergunta, porque, assim, eu sou apaixonada por essas tecnologias e, ao mesmo tempo, que a gente... Tanto é que eu fiz questão de assistir palestra do Jackson junto, porque se tivesse alguma coisa nova, eu já queria estar antenada, né, cuidando disso. Então, assim, em 2018, já, quando assumi o primeiro mandato na presidência, em março a gente instituiu a certidão eletrônica, evitando aquela coisa de a gente mandar pelo correio, de ter extravio, de repente molhar, ou chegar amassado, aquele documento que tem que ficar nas farmácias, dizendo quem é o farmacêutico, né, que é o responsável pela farmácia, se ela está toda legalizada. Então isso, e além disso, olha o custo que nós evitamos com os correios, né, então agilidade, né, e rapidez, e otimizando os recursos dessas anuidades dos farmacêuticos. E a cada vez mais trouxemos um assessor de tecnologia que vem trabalhando muito com a gente, intensamente, e essas ferramentas nós estamos cada vez mais aprimorando. Já temos a fiscalização eletrônica, então muitos documentos não ficam mais, né? E você acessa pelo CRF em casa. Então, veja só, às vezes o fiscal passava na farmácia, o farmacêutico não estava, ficava aquela viazinha amarela e ele nem sabia, às vezes, que o fiscal tinha passado. Hoje não, hoje vai tudo, fica lá, né, disponível para o farmacêutico acessar, mas também quero dizer que ninguém precisa ter medo da fiscalização, né, não é esse bicho-papão, a gente já foi mais duro antes, quando precisava colocar os farmacêuticos na farmácia, sob pena de perder a profissão, sob pena de perder a farmácia. Então, a gente teve que buscar efetivamente essa fiscalização, e o CRF em casa possibilita um monte de coisas. Além de ver quando foi a última inspeção do fiscal, de eu saber qual é o perfil do farmacêutico, né? Porque, veja bem, foram 46 mil inspeções. E como todos os recursos dos órgãos de fiscalização, eles são escassos e são finitos, eu preciso melhor gerenciar isso. Onde é que eu vou aplicar esses recursos, né? E a fiscalização é uma prioridade. Então, eu traço o perfil do farmacêutico com as visitas que são feitas nos estabelecimentos, traço esse perfil. Claro que por que mais as farmácias? Até poderiam perguntar diante de todas as áreas. Porque a farmácia privativa e a lei de farmácia, tanto a 5991 de 73, quanto a 13021 de 2014, ela diz que a presença é obrigatória em todo horário de funcionamento. E tem que ser mesmo, porque se adentram, a agenda do trabalho farmacêutico é diferente, né? É uma agenda aberta, não é igual um consultório ou outro profissional que está lá, né, na sua sala fazendo atendimento. Não, o farmacêutico, ele é um coringa, né? Multifuncional, ele está em várias áreas dentro da farmácia e realizando diversas atividades. Então, a demanda é aberta, portas abertas. Então, tem que ter esse farmacêutico sempre. E que bom que vem os consultórios e com mais um farmacêutico remoto aí, né? Ou com mais teste rápido, mas com mais farmacêutico. Vacina, mas com mais farmacêuticos. Então, são campos, e tudo isso fica registrado no CRF em casa. Então, eu consigo avaliar o perfil. Vamos dizer que alguém está saindo agora da Unicesumar. Eu não sei o perfil desse novo farmacêutico. E aí, a fiscalização, onde é que a fiscalização vai bater mais? Naquele farmacêutico que tem o perfil 1, que é um perfil que de 10 visitas, ele está lá de 7 a 10, ou eu vou fiscalizar aquele que está adentrando agora no mercado de trabalho. Então, eu vou ter que traçar um perfil para saber qual é aquele profissional. E tem profissional que não fica de jeito nenhum, né? E tudo isso, Karina, fica lá no CRF em casa, para melhorar a fiscalização e melhorar também essa relação, essa comunicação com os nossos farmacêuticos. A gente quer incrementar muito mais. A gente teve dificuldade dessa pandemia agora, esse ano, muitos dos projetos acabaram sendo postergados, tivemos que desviar alguns recursos para atendimento dessas questões, né? Mas, assim, tem as que a gente vai
cada vez mais incrementar aí as novas tecnologias, as ferramentas. Muito legal. Parabéns, né, e obrigada por esclarecer e comentar um pouquinho para os alunos que não conheciam, né, sobre essa ferramenta, mais uma ferramenta do conselho. E olha que o importante é que só o farmacêutico consegue imprimir a certidão de regularidade, entendeu? Então, assim, empoderou o farmacêutico, é ele que vai imprimir aquele documento, aquela certidão, nenhuma outra pessoa mais recebe ou tira por ele, né? Então, e aí ele fica sabendo se está regular direitinho o estabelecimento ou não, a situação dele, o horário dele, porque às vezes você dá uma procuração para fazer o seu registro, e às vezes não acompanha direito, é importante porque lá tem todas as informações, né, para não usar o seu nome indevidamente. Correto, certo. Obrigada, Miriam, de novo, né? Imagina. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, doutora Miriam. Muito obrigada, mas... Oi, Diego, pode falar. Doutora Miriam, primeiro parabenizá-la, né, pela palestra, muito enriquecedor. E eu queria fazer uma pergunta sobre a notificação da ST. Infelizmente, eu sou um dos CNPJs que recebeu a notificação, e eu queria saber como que está esse andamento, assim, será que a gente vai ter algum resultado positivo, a gente vai ter que acabar pagando? Como que está essa situação? Então, Diego, ontem mesmo ainda conversei com o deputado Michele Caputo, quem elaborou essa audiência pública, e na audiência pública nós tivemos a participação do Tribunal de Contas do Estado, até porque o Estado às vezes tem alegado, isso é renúncia de receita, eu posso ter problemas, né, com essa justificação e tudo mais. Não está fácil a negociação, é por isso mesmo que nós continuamos fazendo essa peregrinação. Amanhã nós temos reunião também com o secretário da mesa aqui da Assembleia Legislativa, com o Romanelli. Enfim, nós estamos buscando isso, porque tem legislação tramitando na Câmara, a 20.250, que poderia ser uma forma. A gente tem cobrado o seguinte, né, Diego? A Receita notificou para receber aquilo que ela acha que a farmácia deve pagar. Eu acho que ela também esqueceu de restituir às farmácias sobre aquelas cobranças acima do preço praticado, né? Você que está em farmácia, ou que tem farmácia, sabe exatamente do que eu estou falando. O imposto é cobrado ao final da cadeia, é cobrado ali da farmácia, e pelo preço máximo ao consumidor. Essa tabela da CEMED não é praticada, não é uma realidade. Então, além disso, né, tem essa injustiça que se comete. A outra coisa que representantes da OAB têm dito, da área tributária, né, e da OAB Paraná, estiveram presentes na audiência pública, que toda encargo, toda obrigação, ela decorre de lei. Então, para você se cobrar um imposto, você tem que ter uma lei regulamentando isso, e não um decreto. E outra, e essa cobrança que estão fazendo desde 2016, de fato, se for levado isso, a cobrança, a lei que estabeleceu isso, ela é de 2018. Além do que, para a questão da cobrança em lei, ela tem que estar sendo publicada um ano antes, né, a questão da anterioridade, e também aquela questão dos 3 meses da noventalidade, dos 90 dias ali, né. Além disso, nós temos 2 ADINs, né, não vou me recordar de cabeça os números, porque são muitos números, Diego, mas a gente tem 2 ADINs estabelecendo isso, né, que quando você cobra mais, você também tem que devolver esses valores, né, os valores cobrados a mais. E a Receita tem isso, tem o Nota Paraná, tem as notas fiscais, sabe que não foi de fato isso que as farmácias receberam. Não sei se é tanto dinheiro assim que o governo receberia, a gente entende o momento difícil que todo mundo está precisando de dinheiro para diversas ações públicas, mas isso a gente entende uma injustiça com as farmácias, com os farmacêuticos do Paraná, e por isso que estamos engajados nessa briga. Fácil não é. Aliás, nenhuma briga nunca foi fácil para farmacêutico, viu?
Sempre foram muito difíceis todas essas brigas, o reconhecimento, a valorização, mas a gente acredita. Eu quero dizer para você que eu sou uma otimista sempre, né? Eu sempre acredito, a gente tem buscado aí todas as formas de estar buscando se reparar essa, na minha opinião, uma injustiça que se comete com as farmácias e com os farmacêuticos, com os seus familiares, porque são muitas farmácias familiares, e com as equipes também, no momento de pandemia, de dificuldade, onde você poderá estar fechando as farmácias. E até porque talvez o governo não receba esses recursos, haja vista que muitas vão judicializar. Tem farmácia aí que o faturamento dela não paga esse valor cobrado, né? E cobrado indevidamente. Então, estamos empenhados, sim, apesar de não ser uma atividade fim do Conselho, estamos abraçados aos farmacêuticos e às farmácias nessa luta. É mais uma. Obrigado, esclareceu bem. É bom saber que tem pessoas igual você que estão lutando pela gente, porque tem bastante pessoas preocupadas, né? O meu nem tanto foi um valor tão alto, mas tem amigos meus que foram um valor muito, muito alto e acaba sendo injusto, porque, por exemplo, você vende um produto, o PMC é R$30, você vende a R$ 9,90 e eles estão cobrando assim, no valor de 30. Então, assim, esse valor consegue ser reduzido, essa cobrança que eles estão fazendo, e vamos ser otimistas e esperar pelo melhor, né? É verdade, Diego. Assim, ó, nem que seja R$1, R$2, que são indevidos ou injustos, né? Porque você cobrar um imposto maior do que foi vendido, isso é um enriquecimento ilícito. Então, a gente não concorda com isso e a gente está brigando sempre contra isso. Muito obrigada, doutora Miriam, pela explicação. Eu acho que a pergunta do Diego foi muito pertinente, né? E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Um prazer ouvi-la. É sempre muito bom. Eu sempre cresço muito conversando com você, ouvindo as suas palestras. Eu que quero agradecer mais uma vez a vocês, Carol, em teu nome, e da Karina aqui, os demais professores, aos acadêmicos, né? É uma satisfação, a honra é toda nossa de poder estar junto, de estar perto da academia, para saber também das dificuldades, das necessidades. E tenho a certeza que podem contar sempre conosco, naquilo que vocês precisarem, e nós pudermos ajudar. Estamos sempre aqui para juntos elevar o nome da profissão, né, e o nosso trabalho a toda a sociedade brasileira. Obrigada, muito, muito, muito bom te ouvir. Obrigada, um beijo para você. No seu tempo. Um beijo para vocês todos. Coração. Beijo. Até uma próxima. Valeu. Até. Tudo de bom. Tchau. Obrigada.